Oferecimento. Olá pessoal, estamos começando mais um programa ANW, prestes a mudar oficialmente. Vai ser a... Ah não, tô brincando, não vou falar. Eu quase falei também, mas vamos manter em suspense. Gatilho do suspense, então você vai saber em breve, porque nós vamos ajeitar a nossa identidade visual. Vocês já viram que já teve mudanças aqui no cenário e nós vamos implementar coisas melhores ainda para oferecer para vocês, nossa audiência, a melhor experiência possível de informação, de entretenimento, de utilidade pública que a ANW tem realizado esse serviço aqui para a nossa comunidade santarena, região, mas também pela internet, alcançando o mundo inteiro. All the nations. Né? Obrigado por sua audiência e o Adilson já tem um recadinho aí de como você pode nos ajudar a crescer, principalmente na internet, pelo YouTube. Pelo YouTube, como nós sempre falamos aqui, você se inscreve no canal, né? Falei certo. Quem tava mandando assinar, ainda vai ter assinatura, a gente vai monetizar esse canal. O pessoal tava correndo. Você se inscreve no canal, compartilha esse link, comenta, dá o joinha aí, né? E lógico, né? Também ao se inscrever, coloca lá para você ficar recebendo, aperta no sininho para você ficar recebendo todas as atualizações do nosso canal do YouTube da TV Amazônia. Também você que está na TV, eu sempre falo isso, compartilha nos seus grupos, o WhatsApp está começando o programa, grita pelo teu vizinho aí, diz para ele mudar de canal e assistir agora o ANW, porque vai ser muito legal a nossa entrevista hoje. E sem mais delongas, editor, solta aí a vinheta do nosso convidado especial de hoje. E o nosso entrevistado de hoje é o Ismael Basílio. Ele é consultor de negócios, conselheiro em 3 empresas. Ele potencializa o seu faturamento e também já ajudou muitas empresas a faturarem mais de 100 milhões. Corre que o programa de hoje está incrível. Então, pela terceira vez aqui, acho que ele é o recordista já, cara. Eu não lembro de alguém que ter vindo 3 vezes. Cara, que honra. Mas é porque, eu vou explicar, não é só porque ele é nosso amigo e irmão em Cristo, é isso tudo, mas também porque o Ismael tem sido um profissional que tem se atualizado constantemente. Então, cada vez que ele vem, ele tem assuntos novos para trazer, inclusive agora, né? Acabou de chegar de uma viagem muito interessante de atualização e tem feito coisas dinâmicas, né, como a gente falou, e novas para a nossa região, para a nossa cidade. Trouxemos ele para atualizar a gente dessa nova etapa da sua carreira profissional, da sua vida. E seja bem-vindo, meu querido amigo. Muito obrigado. Para mim é uma honra, né, estar aqui já a terceira vez mesmo. A gente gravou 3 ambientes diferentes, né? Não, a gente gravou 4 vezes já com essa. Porque nós gravamos na Move, aquele podcast que foi na pandemia. Nós gravamos também um que foi pro canal da TV, que foi umas dicas ali que eu fiz. Mas não era podcast. Tá. No NW realmente é a terceira vez, né? E aí vai mudar de logo, vai mudar de identidade. Vai mudar a identidade visual e nome. E dar uma ajeitadinha no nome. Um branding. Só lembra. Você gosta de falar de branding? Só lembrando que a Lugene faz manual de identidade, tá? Nós podemos fazer um orçamento. Não sei se é o doido pelo que eles chamam hoje de equity market, né? Que é você divulga, ganha uma percentual do negócio. Aqui a gente é aquela facilidade, né? A gente tá facinho. Poxa, vocês são bons de negócio. Mas dizer que é uma honra estar aqui, então, pela terceira vez, né? E conversar com vocês, trazer um pouco do que a gente vem, às vezes, recebendo de conhecimento aí de fora. Como o senhor falou, eu procuro sempre me inovar, porque a minha expectativa é poder trazer alguma coisa melhor para a nossa região, né? Eu acredito que... Eu já tive a oportunidade de... Todo mundo, às vezes, me pergunta isso aí, se é uma curiosidade de outras pessoas que não tiveram,
De ir embora daqui, algumas vezes já tive, só que hoje eu acredito que a minha vida está aqui, o progresso está aqui, né? Os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia, e eu acho que hoje eu trocar uma oportunidade de crescimento da nossa região por um salário fixo lá no sul, no sudeste do Brasil, a longo prazo, a curto prazo pode ser que vale a pena, mas a longo prazo não. Então, buscar esse conhecimento é uma coisa que eu gosto de fazer para justamente contribuir com a minha região, ver lá fora o empresário se destacar, fazer o certo. Para quem ainda não conheceu o Ismael, realmente o que ele faz e na verdade, qual é a formação, cara, o currículo do cara é muito grande atualmente, mas inicialmente, assim, a tua primeira formação foi na área de contabilidade. E a partir daí você... Foi, eu fiz alguns MBA, né? Tem até um amigo que eu estava falando para ele, os MBA que eu já fiz, ele falou, cara, você tem mais MBA que FGV. Né? E assim, gosto de estudar, na questão acadêmica eu fui mais para essa área do financeiro, apesar de que eu também tenho MBA em investimento e blockchain. Chegou aí para a parte de acadêmica do mestrado ou não? Sim, fiz o mestrado, né? Fiz mestrado, fiz mestrado pela FUCAP, né? Fundação Capixaba de Pesquisa em Economia. Eu fiz mestrado em contabilidade gerencial e tributária, né? Essa minha linha de pesquisa eu fui mais para gerencial. Fiz MBA em direito tributário, fiz MBA em investimento e blockchain, fiz MBA em gestão financeira pela FGV também, que foi um MBA muito bom, e estou terminando um MBA pela Bia Academy de Nova Economia. Né? Isso daí eu estou dando uma postergada aí, mas eu quero concluir, né? Também muitos cursos de qualificação, tanto no Brasil quanto fora dele, né? Busco fazer cursos de negócios, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Eu estudei na GBS School, que hoje é uma das melhores escolas de negócio do mundo, que fica em Londres. Né? Caro que só, custou vendeu um rim. Até perguntaram quando eu voltei para o Brasil, né? Passei 3 meses lá em 2023, estando na GBS, perguntaram, quando é que tu volta para Londres? Eu digo, quando eu tirar meu nome do Serasa agora. Porque quando eu tirar meu nome do Serasa, quando eu pagar o Nubank, a Caixa, todo mundo eu vou voltar. Mas é isso, né? É se qualificar, e eu acho que cada vez que eu me qualifico, eu penso que os problemas vão diminuir e eu começo a resolver problemas mais complexos. Obviamente, se eu resolvo problemas mais complexos, eu tenho uma remuneração melhor. Né? Se eu consigo resolver problemas que são mais complexos para os outros consultores, para os outros profissionais aqui da minha região, eu também chego a uma remuneração maior. Né? Hoje eu trabalho em 2 frentes. Né? Eu tenho a Barov Consultoria, da qual foi uma empresa que eu fundei de consultoria, estou aqui desde 2017. Quem é bom de conta tem 8 anos, né? Por aí, mais ou menos. Média de 7 a 8 anos. Né? Eu estou na Barov Consultoria, que é a empresa que eu fundei e que trabalha com consultoria empresarial, planejamento estratégico, gestão financeira e gestão de processos, né? Que a gente mais ou menos atua. De 2023 para cá eu tenho trazido um braço de investimento, gestão patrimonial para a família. Né? A gente faz um family office, family multi-office, né? Que a gente fala. E também agora estou entrando para a parte de M&A, né? Que é tipo assim, não vou dizer que eu vou transformar a Barov numa boutique M&A, porque eu teria que trazer um braço legal, todas essas coisas, mas vou fazer um trabalho parecido. A gente vai fazer um advisor dentro da empresa de melhorar os indicadores, melhorar o processo para essa empresa ser vendida, né? E achar um play no mercado que compra essa empresa. Hoje, há 10 anos atrás, a gente quase não ouvia falar disso no Brasil, né? Que é M&A, que é fusões e aquisições, que é um processo que quando você compra uma empresa, você faz uma fusão com ela, traz ela para dentro da sua empresa pela uma parte do percentual da empresa controladora. Não era uma realidade muito forte no Brasil em si, imagina aqui na nossa região, há 7 anos atrás, quando eu comecei a Barov, né? Já tinha visto isso nos MBA da vida que eu faço por aí, né? Só que não foi uma coisa assim que eu tinha procurado me aprofundar. Valuation de uma empresa é uma coisa que sempre me interessou muito. Para quem não sabe o que é o valuation, é quando eu projeto o valor da empresa no tempo, né? E o valor de uma empresa, ela não está no agora, ela está na sua capacidade futura de geração de caixa. Tem até assim, tipo, às vezes algum empresário me procura e fala assim, quanto que custa, quanto que vale a minha empresa? Ela fatura R$1 milhão. Eu digo, cara, talvez a tua empresa possa valer menos que uma empresa que fatura 100 mil. Depende da projeção futura. Se a tua curva de faturamento vai fazer isso aqui, ela vale menos no tempo. Porque eu não vou comprar uma empresa que fatura 1 milhão agora, mas pode faturar 100 mil no futuro. Mas se a tua empresa ela vai fazer essa ascensão de curva, se ela tender ao escalável, aí ela vale mais, porque eu estou comprando alguma coisa agora para me lucrar mais no futuro. Eu não sei se esse termo valuation é um termo antigo ou se é recente, mas eu conheço há pouco tempo. Mas quando eu fiz uma pós em design e no TCC da minha pós, foi um TCC que eu tive que fazer, eu trabalhei a questão do design gráfico, mas foi ligado à construção da marca. Então tinha uns termos que eram
o valor intangível da marca, que é isso, é valuation, é a mesma coisa. O valuation leva em consideração... Além do patrimônio físico, Isso. é o potencial que a marca tem. É intangível porque, por exemplo, quanto é que vale a Coca-Cola? Não é o patrimônio físico dela, é a marca. É o intangível, a percepção o de valor. dela e tal, que é a percepção de valor, né? Que hoje acho que outras disciplinas tratam melhor isso, né? Que é a parte contábil, a parte do direito também. Sim. Acho que é uma coisa muito multidisciplinar. Multidisciplinar. Para fazer um M&A, são pelo menos 4 áreas de auditoria que a gente faz ali dentro, que é a financeira, né, que eu tenho que fazer auditoria financeira, a auditoria legal, que é uma auditoria que eu tenho que saber os contingentes trabalhistas, contingentes tributários, legais que a empresa, fiscais que a empresa pode ter, o contingente trabalhista, a auditoria trabalhista, que eu vou ver aqui como é que a minha força de trabalho está alocada aqui dentro, se eu tenho a possibilidade de ter processo trabalhista, e o outro braço que é o ambiental hoje, que ele está muito em voga, que é o que de impactos ambientais essa empresa pode gerar, que de multas. A questão de sustentabilidade também. Né? Isso, o SAD, né, que eles estão falando muito agora. E até porque também a parte ambiental tem a questão da percepção da marca. Pode valorizar ou não, né? Sim, o povo se preocupa com isso. E não só valorizar, hoje vincula muita coisa, principalmente investimentos e a possibilidade ações, também. Né? Ações. Não, e a possibilidade de você receber subsídios, de você fazer compras governamentais, estar no meio disso inserido. Mas lógico, dependendo do objeto, né, e da visão da empresa, né? Então, tem fundos, essas adequações, elas são tem fundos, por exemplo, que não quer comprar empresa que ela tem ligação com o governo, ou, então, sei lá, que tem um sócio ali que possa responder um processo de assédio, porque isso aí pode vincular a marca do fundo. E isso aí pode dar para ele meio que desvalorizar a marca, chega a ser pior às vezes do que desvalorizar o caixa. Esse risco, então, tem como ser contabilizado. Tem como ser medido. Então, por isso que existem os advisors, que são, por exemplo, hoje a Barov ela atua mais nessa área contábil, nessa área financeira, nessa área de melhoramento dos indicadores. Mas aí também você tem que diminuir esse risco na parte legal, na parte trabalhista, na parte ambiental. A parte ambiental eu diria que nem para todos os negócios se enquadra, né? Mas, por exemplo, se a minha atividade está muito relacionada à produção de resíduos, tem uma governança em muitas pessoas, a parte social ali é muito grande, eu preciso ter uma medicina de segurança do trabalho, ela pode gerar um passivo ambiental muito grande, né? Até, por exemplo, eu tenho uma logística, como que eu faço o descarte desse óleo diesel? Porque uma hora eu vou ter que descartar, então isso aí, dependendo de como você tem, se você tem um contrato com uma empresa que faz a coleta e o descarte apropriado, pode não estar gerando um passivo, mas pode. Então, às vezes, tem negócios que não vão entrar, mas eu acredito que esses 3 pilares aqui, que é a financeira, a legal e a trabalhista, ela existe, porque sempre tu vai ter processos e pessoas. Deixa eu perguntar, tem empresas que já são criadas com esse objetivo, o processo natural é a empresa nascer, crescer e chegar ao ponto de tomar essa decisão? Ser vendida ou... Como é que fala? Fusionada? Adquirida, né? Adquirida ou entrar numa fusão com outra, né? Sim, já tem empresas que nascem com esse propósito específico, né? Tem a SPE, né, que é a Sociedade de Propósito Específico, como também tem as empresas que já nascem com esse objetivo. Especialmente, eu acho que na área de TI também. Sim, na área de TI. Eu esqueci agora que uma nomenclatura que me falaram esses dias, mas tem agora que eu nem conhecia, que é um CNPJ que é assim, eu tenho a Lugenius, que é a minha empresa de tecnologia lá, e aí eu quero criar um app, mas eu não quero vincular o CNPJ da Lugenius até esse app realmente ter força para não diminuir minha performance na Lugenius. Então eu crio meio que seria quase igual a SPE ali, crio ela ali. SPE é o que mesmo? Sociedade de Propósito Específico. Por exemplo, eu estou construindo um prédio, eu preciso de um CNPJ para ele. Só que depois que esse prédio ficar pronto, eu não vou precisar desse CNPJ. Vai ter um condomínio que vai administrar ele. Então é um CNPJ que ele tem vida útil. Tipo temporário. Isso. E aí na tecnologia tem isso aí que o Adilson falou, eu não consigo lembrar agora aqui, mas me falaram nesse final de semana. E aí eu posso fazer um CNPJ específico com um tempo de duração. Na maturação, 1 ano. Poxa, realmente faz sentido trazer agora esse projeto para dentro da Lugenius? Aí eu faço essa... mandar ele em frente. Ou mandar ele em frente, ou destruir. Mas assim, só respondendo a pergunta, a empresa ela tem 3 finalidades, né? Tem 3 destinos que a gente fala. Que ela vai ser herdada por alguém, se ela for uma empresa familiar, e nós estamos falando que a maioria das empresas no Brasil hoje são familiares, principalmente na nossa região. Ela vai falir, porque da lista da Fortune de 1980, que é as 500 maiores empresas da Fortune, daquela revista americana, só 3 existem. De 80? De 80. Eita. Só 3 existem. 497 quebraram. Ou foram adquiridas por outras empresas e não era interessante eu manter a marca, o nome. Eu só queria, por exemplo,
os ativos intangíveis dela, a carteira de cliente, eu queria o espaço que ela trabalhava, os contratos, ou elas faliram mesmo de fato, né? E essas 3 que existem, se a gente for pegar, elas já mudaram o seu conceito. Vamos pegar a Apple lá na década de 80. Ela fazia torradeira. A Apple, né, que a gente vê naquele filme do Steve Jobs lá, que até quando ele volta para a Apple, ele fala, não, vamos mudar isso aqui, que a empresa não nasceu para fazer isso. Então ela vai lá e faz uma mudança. Eu não lembro agora de fato, mas eu acredito que o iPhone deve ter nascido ali em 2004, 2005, né? Ou seja, hoje o principal produto da Apple é o smartphone. Eu lembro de um cara lá em Macapá que assim que eu saí do exército, eu acho que ele tinha o iPhone 1, cara. Aí eu lembro que ele era difícil quem tinha, ele era empresário, então ele tinha condições de comprar. Uhum. Ele me mostrando que era uma sensação na época, tinha o aplicativo do piano. Uhum. Ah, tá, legal, aquele que você faz. Legal. Isso foi, eu saí do exército em 2006, então eu lembro de ter visto, acho que esse primeiro iPhone de perto em 2006, mas deve ter sido fundado em outros países e chegado no Brasil, em São Paulo. O iPhone mesmo desbloqueado, eu não lembro agora também esse número, uma coisa que eu não lembro, não sei se foi 2008 ou 2009, que ele começa a ser comercializado no Brasil. Até então você tinha que ir nos Estados Unidos comprar um lá e às vezes você não conseguia usar aqui no Brasil, porque naquela época era o CDMA ainda, eu acho, ou GRSM, não sei de tecnologia, mas não tinha o chip. É diferente, hoje eu compro um celular em qualquer canto, trago para o Brasil e coloco o chip. Não tem. Ele tinha que desbloquear para o Brasil. E aí, se eu não me engano, foi 2008 ou 2009 que a Apple desbloqueou os primeiros celulares deles aqui no Brasil. Então, quando a gente olha para o que a Apple fazia lá, para o que ela faz hoje, é totalmente diferente. A não ser o software, né, e o computador que ela sempre teve. Mas assim, tem produtos que não existem mais dentro da Apple. Mas esse dado é muito alarmante. Assim, chocante. Né? Chocante, alarmante. Então, assim... Porque 80 tá... Eu lembro. 80. E eu estou aqui, graças a Deus. o EUSA não faliu aqui, né? Continuou. Me mantém, né? Eu estou entrando na linha da pastora Rebeca. Assim, se tiver saúde, então eu fico feliz. Se Jesus não voltar antes, claro, quero subir. E é isso, as empresas nascem com esse propósito, né? Fundos nascem, a gente já tem uns fundos que é os fundos de private equity, que são fundos que compram empresas para melhorar ela e depois vender. Essa é só a finalidade. Por exemplo, eu não sei dizer se foi assim, mas a XP é parecido com isso. O Itaú vai lá, compra, melhora ela e depois vende. Então, o fundo que investiu no início lá da XP, se eu não me engano, foi 123 vezes o retorno dele. Porque depois da XP melhoramos. Porque o que acontece? O fundo de private equity, ele é assim, quando ele compra uma empresa, ele geralmente tem players ali que podem ajudar. Vamos dizer que eu compro uma empresa daqui que faz celulose aqui na nossa região. Ela faz papel. Aí eu também sou amigo tenho ligação com o Itaú, tenho ligação com a Ambev, tenho ligação com a Vale. Aí o que eu faço? Contratos milionários para esse cara aqui. E aí eu cresço essa empresa. Quando eu cresço ela, o faturamento dela melhorou, a gestão dela, a governança melhorou, aí eu vendo ela. É mais ou menos, tem fundo que é só essa finalidade, que é os fundos de private equity. Eles pegam dinheiro do mercado para fazer isso. Tem uns fundos de consolidação, tem uns fundos mesmo que querem abrir mercado, por exemplo, no Pátria é muito comum, eles têm um braço lá que eles fizeram que é de food service, que é, vamos comprar todos os distribuidores aqui que são... Eu tenho investimento nesse fundo aí do Pátria. É do Pátria, né? Tem vários braços, várias teses, né, que a gente chama. Mas tem uma lá que é assim, eu vou comprar todos os players daqui. Tá, vamos só, eu tenho uma empresa aqui. Essa empresa fatura 1 bilhão. Para mim poder abrir capital na bolsa, o excelente seria que eu tivesse 5 bilhões. O que eu posso fazer? Esperar meu faturamento chegar em 5 bilhões ou comprar outros caras e somar o faturamento deles com o meu. Então essa tese é muito mais rápida, eu consigo fazer isso em 2 anos. Então o que eu faço? Saio comprando outros play pequeno ali, junto aqui, quando eu ver eu estou com 5 bilhões, abro capital. Aí ela vende a empresa, mas pelo mercado de capitais, não mais para outra. Então é um mercado assim que a gente vai conhecendo e a gente vai vendo que existe um mundo de possibilidades que é muito legal para o empresário. Tu tem pergunta aí? Eu estou querendo lembrar, porque vocês falaram da nova empresa. Logênios. Não, gente, pois é, fala um pouco. Deixa eu então só esticar um pouquinho esse assunto com ele. Ah, tá. Uhum. Aí tu entra na Logênios, que eu também quero falar da Logênios. Pode ser? Pode? Legal. Não, por exemplo, trazendo essa realidade que, são muitos termos técnicos, né? Você está até utilizando, mas a gente está conseguindo desenvolver o assunto. Acho que está dando para entender, né, a fusão, as aquisições de empresas, a gente está falando sobre esse assunto. Claro que para a nossa região, que ainda está em desenvolvimento, né, dentro do Brasil, que ainda é um país em desenvolvimento, então a gente está um pouquinho atrasado até do cenário internacional. Mas você está trazendo, você é o cara daqui, que resolveu ficar aqui,
que está se expondo a esse conhecimento, investindo muito nisso para resolveu apostar a médio e longo prazo aqui na Amazônia, em Santarém, porque possivelmente você tem perspectiva. Sim. Na prática, por exemplo, se tiver empresários nos assistindo agora, a nossa região é muito ligada a comércio e serviço, principalmente, né? Em Santarém, mas de repente um empresário desse começa a ouvir essa história e fala assim, poxa, eu queria projetar minha empresa para algo assim, eu não quero que ela morra dos três destinos, né? De repente a sucessão vai demorar, porque meus filhos são crianças ou não tem alguém para assumir agora. Eu não quero que ela vá à falência, mas eu queria projetar minha empresa para um mercado nacional ou internacional, ou dominar aqui o estado ou a região norte, que o Pará já é gigante, né? Sim. E tem muito recurso aqui no nosso estado, inclusive. Qual que você acha que é o beabá? O que o cara primeiramente precisava fazer para começar a ajustar a sua empresa para isso? É contratar pessoas para direcionar, começar a lidar com as pequenas coisas? Não sei, qual seria um caminho? O primeiro passo que eu acho assim de toda empresa, quando a gente olha assim, a gente diz, minha empresa ela é local. Não tem nenhuma empresa local que não exista nacionalmente. Então, por exemplo, se você é uma pequena rede de supermercado familiar aqui, se uma rede grande de supermercado vem, é melhor ela comprar você do que ela tentar abrir unidades. Por exemplo, vamos dizer que tem uma rede de supermercado aqui que tem 6 supermercados aqui em Santarém. Se vem lá o Extra, se vem uma outra rede dessa de mini mercados, o que ela faz? Puxa, eu vou comprar, porque eu já chego só ali, mudo a minha marca, pego a força de trabalho que já entende do local, do atendimento, pego a carteira, pego o fundo de comércio e pronto. Então não existe assim, como é que eu posso dizer, uma empresa que é local que não é nacional. Não tem a possibilidade. De ser nacional. Então, por mais pequeno que seja o seu negócio. E sobre como começar o procedimento, primeira coisa todo mundo deveria saber quanto que vale a sua empresa. E isso aí é contratar um valuation. Você contrata o valuation e calcula para mim aqui, isso é feito por um especialista de mercado, um advisor. Vocês já estão trabalhando para começar a fazer isso? Sim, a gente já faz, eu já faço isso há algum tempo. Eu já faço isso há algum tempo, né, o valuation da empresa. E aí você tem que saber quanto que vale a sua empresa. Quando eu vou fazer esse valuation da empresa sua, eu vou dizer quanto que ela vale, mas eu vou dizer quanto que ela poderia valer se a gente não tivesse os detratores de EBITDA, que a gente chama, que são que diminui o valor da sua empresa. Após isso, você pode, antes de começar essa mudança de fato, você pode fazer uma auditoria contábil e uma auditoria legal dentro do seu negócio. Fez essa auditoria, aí a gente vai indicar pontos que você precisa fazer para corrigir. Aí a Barov volta para o cenário de novo com a consultoria, que é de melhoramento dos indicadores. Então a gente vai melhorar seus indicadores a partir dessas auditorias, dessas análises que são feitas. Então acho que o primeiro passo é você saber quanto que vale a sua empresa e quanto que ela pode valer. E a gente se surpreende muito com isso, porque às vezes na cabeça do sócio, não, minha empresa vale 5 carros que eu tenho aqui em um prédio, e não é. É uma frase que até os meus sócios, eles bagunçam muito, porque eu falo isso direto, né? Eles me zoam bastante, que é, o valor de um ativo está em função da expectativa futura de geração de caixa. Quando eu consigo comprovar isso para o fundo, para outra empresa que quer te comprar, que eu digo, olha, o valor da minha empresa, esquece, eu te dou os carros dela, eu te dou o prédio. O valor não está aqui, o valor está essa expectativa. E quando a gente projeta lá para frente, a gente tem um susto. Só que o outro cara que está querendo comprar a tua empresa lá atrás, ele sabe disso. Ele já sabe, é por isso que ele te procurou para comprar o teu negócio. Então, quem não sabe fazer uma aquisição de M&A, geralmente ele perde muito dinheiro. Porque o cara chega lá, ele diz, não, tá, então vamos ver aqui, eu tenho 5 carros, eu tenho um prédio, eu tenho tanto de estoque. Eu nem negocio isso. O fundo não está nem preocupado no teu prédio, ele pode tirar do balanço. Isso para ele não é interessante, ele pode tirar e te alugar. Para ele não é interessante. O que para ele é interessante que tu não está vendo é a carteira de cliente. Essa possibilidade, né? Às vezes o cara fica com medo ali, mas às vezes vale a pena ter. O aluguel já é aquela sensação de segurança ali, né? Já 5 anos, 10 anos, não sei, né? E aí o valor está nisso que o senhor falou, no brand da marca, no posicionamento, ele está na possibilidade de gerar, no market share do mercado, no total do público consumidor que eu tenho do meu produto dentro do mercado, está na carteira de cliente que eu já tenho, consolidada, no ticket médio que eu venho fazendo ali, no LTV do meu cliente, ou seja, no tempo de vida que meu cliente tem, né, dentro do meu negócio. Poxa, eu tenho uma carteira fidelizada, meu cliente é a média de 4 anos e ele provavelmente vai ser meu cliente ainda por mais 10 anos, 15 anos. Então eu só vou aumentar a minha base de faturamento. Então nesses pilares é que a gente vai fazendo a mensuração do valuation da empresa. Então a gente existem vários métodos, né? Mas o que eu mais gosto de usar chama-se fluxo de caixa descontado.
Como é que eu faço? Eu pego os teus faturamentos agora aqui, dos últimos 5 anos, mapeio eles aqui, faço uma projeção para os próximos 10, com taxa de crescimento, escolhemos juntos uma taxa de crescimento, projeto o fluxo de caixa, quanto que dentro desse faturamento ele vai dar de fluxo de caixa e desconta valor presente. Aí eu chego no valor da tua empresa. O teu valor da tua empresa é esse daqui. Aí tu fica com uma margem para negociar. E vou dizer o seguinte, no primeiro valor que a gente vai fazer o seguinte também, chegamos num valor, 100 milhões de reais o valor da tua empresa. Só que eu vou indicar também para esse cara, se tu fizer isso, nós podemos chegar a 200. E são medidas pontuais que tu vai fazendo no negócio que melhoram. Porque existem muitos detratores do EBITDA, né, detratores do EBITDA. Então, a gente tem que fazer essa consultoria, fazer com que esses detratores sejam eliminados ali para melhorar o meu EBITDA. Legal. Top. Na verdade, os detratores, em síntese, eles vão ser as barreiras do... Até para ficar bem... literalmente, imagina, você tem uma empresa e você vai ter problema trabalhista porque você não está cumprindo as normas. Sim. Você não está cumprindo as normas básicas de segurança de trabalho. Vai dar BO, entendeu? Aí isso pode daqui a projeta, e ainda mais considerando a legislação trabalhista que te dá a possibilidade da prescrição, né? Buscar 5 anos, 2 anos após, tem tudo isso. Então é interessante essa análise, né? E as pessoas não sabem, às vezes acham, não, é igual a gente conversa muito sobre isso, é interessante sobre quando a gente vai tratar como advogado, a gente vai tratar com empresa a respeito de uma consultoria. Aí eu disse, não, mas não tem problema. Não consegue enxergar. Não tem problema. É a primeira frase que nós escutamos. Não, eu não tenho problema, assim, aqui eu não tenho tal. Aí, cara, a gente assina com no outro dia. Olha, aí a pessoa... Foi vocês que trouxeram. Vocês trouxeram. Ainda parece que é a gente que leva, mas não, mas é interessante. E, cara, dentro disso, como é que também vocês incluem nesses cálculos todos, né, essa projeção toda, a estabilidade política e econômica do Brasil? Porque cara, o Brasil é uma montanha-russa, assim, né, cara, de muitas coisas, de emoções. Parque né? temático. Então, eu acho que isso também, quando se trabalha com projeção futura, de alguma forma tem que ter um percentual de perda ali, de risco, né? Acho que o gerenciamento de risco, sei lá. Geralmente, quando alguém está comprando o seu negócio, ele é alguém que ou é um fundo que tem uma tese nessa direção, então eles têm bastante conhecimento do risco que eles estão assumindo ali, ou é uma outra empresa no mesmo segmento. Por exemplo, eu tenho um supermercado, aí quem está me comprando é uma outra rede de supermercado. Então ela já sabe mais ou menos a questão do risco, mas a gente tenta consolidar isso de algumas formas. Tem várias ferramentas que a gente chama de ferramentas de gestão, né, de risco. A primeira dela, quando eu vou construir a taxa de WACC, já tem que tomar cuidado, que é uma taxa livre de risco que eu venho trazendo de lá. Então essa taxa tem que ser livre de risco. Então eu vou considerando já o risco país, custo tributário, contencioso, todas essas questões aí. A outra é a questão deixa eu ver uma outra. Cenários. A questão de cenário. Então, o que eu faço? Eu projeto todo esse fluxo essa projeção de receita bonitinho lá, com a minha taxa de crescimento, só que eu vou ter que aplicar ele em 3 cenários. Um que ele é pessimista, mesmo, um que ele é regular, se não acontecer nada, se não tiver uma pandemia, se o governo me teria, e um outro otimista, que é se acontecer que além disso aqui, vier uma injeção de PIB maior para a minha região, vier mais pessoas, abrir um shopping a mais, uma mineradora a mais, trazer uma questão de receita. Então a gente pode projetar também dentro desses três cenários. A gente fazia muito isso no passado, hoje fazem menos, que é fazer o cenário pessimista, regular e otimista, né? E a gente chegar numa média ali de quanto que valeria o valor da empresa, mas hoje o mais usado é a taxa de WACC mesmo, eu tenho que tirar o risco ali dentro dela. Então tem que saber quanto que eu vou dar de desconto nessa taxa, e eu tenho que estar considerando esse risco dentro disso aí. Aí já os fundos chegar nesse consenso, sabe? A gente faz o fluxo de caixa hoje, mas geralmente ele vai querer comprar pelo múltiplo de EBITDA. Tá, quanto que é o meu EBITDA aqui? Eu te dou 5 vezes o EBITDA, te dou 6 vezes o EBITDA. É mais ou menos funciona assim, mas já a gente conseguiu instruir assim dentro das planilhas de Excel, dentro dos Power BI da vida, várias contas que eu vou fazendo, TIR, fluxo de caixa, precificação, enfim, que eu vou conseguir chegar no valuation ali, porque eu fiz várias contas que foram dirimindo esse risco, né? Então, tipo assim, até a contabilidade financeira, a matemática financeira, ela foi se adaptando para essas novas transações de mercado. Ficou muito legal. Então, assim, resumindo essa parte aqui,
até empresas locais, pequenas, principalmente iniciantes, todas elas deveriam calcular o seu valuation, né? O valor futuro, sim, né, que elas têm, que é o valor da marca, né, o valor intangível da marca, a projeção. E eu acho que aquele texto lá do João 8,32, né? Conhecereis a verdade, é verdade, cabe nisso também, né? Cabe nisso totalmente. É importante saber, né? De repente tem um potencial ali que a pessoa não imagina, cara. E ela vai estar lidando amadoramente com a empresa, ela tem uma mina de ouro na mão e nem sabe. Olha, não é a minha área. Essa aqui já é um advisor também de M&A, mas é um advisor legal, né? Que ele vai fazer isso para você. Mas quando você está fazendo transação, muito importante você ter um advisor legal, um profissional do jurídico, porque os riscos da transação não está no cara fazer o TED para ti no final e te pagar e depois tu sai. O risco está no pós-deal, que a gente chama, no pós-negócio. Né? Então, às vezes o cara faz uma transação ali, assina um monte de coisa, e aí ele deixa um earn-out, né? Que o earn-out é o quê? Por exemplo, minha empresa vale 100 milhões, o cara me paga 50 agora, vai me pagar um earn-out em 5 anos. E esse earn-out pode ser todo comido para pegar uma parte do teu valor, se tu não fizer toda uma projeção, todo um cuidado. Então, a parte contratual ela é muito importante. A parte financeira também, porque o que acontece? Quem está comprando quer comprar pelo menor valor, quem está vendendo quer vender pelo maior valor. Só que eu vou ter que explicar isso para o fundo. E aí são coisas que dentro da operação, eu estando junto com o empresário, estando junto da operação, eu vou conseguir explicar. O cara chega lá, tua empresa vale 50. Não, calma, minha empresa vale 100. E eu vou te explicar por quê. Porque nós temos essa condição, nós temos isso aqui, essa operação específica de mercado, nós temos esse braço de receita. E aí, esse é o serviço de quem faz o valuation. Se eu fizer um valuation para uma empresa, dizer que ela vale 100 milhões, eu vou ter que defender isso. Eu vou ter que defender contabilmente, financeiramente isso. E lá do outro lado, no fundo, do pessoal que está vindo comprando, eles também não são bobo. Né? Eles também vão, não, calma, que esse número aqui. Então, o que pode acontecer é a gente chegar no meio termo. Nem 50, nem 100, 80. Tá bom para os dois? Fizemos um bom deal, que a gente chama, que é o deal o contrato assinado, o negócio feito. E aí, funciona nesse sentido, defender o interesse das partes, mas eu já vi muitas aqui, inclusive a gente pensa que não, mas dentro da nossa região aqui, muitas empresas estão sendo abordadas por fundo nos últimos anos, acho que nos últimos um ano e meio. E a maioria dos nossos empresários estão fazendo esses acordos sem um advisor legal, sem um advisor financeiro. E depois, daqui 4, 5 anos, a gente vai começar a ouvir falar de não vale a pena vender, não vale a pena porque me enganaram, porque fizeram isso. E, na verdade, o cara se enganou sozinho. Não foi o fundo que enganou ele, ele não tinha um cara para definir os interesses dele. Não tinha todas as informações claras. Toda uma consultoria do lado dele, profissionais. E quando o fundo, ou quando o mercado, ou quando uma outra empresa vem querer comprar você, ele não vem com o interesse de enganar. Que as empresárias, às vezes, pensam, eu vou ficar com o pé atrás. Não vem, ele quer pagar o valor justo. Só que ele também tem que vender a tua empresa lá na frente pelo valor que ele vai conseguir vender. Não adianta ele comprar a tua empresa cara aqui e não conseguir vender. E se eu consigo explicar para o cara do outro lado da mesa, no final do dia, que esse valor que tu me deu aqui não é o valor aceitável, a gente faz algumas correções aqui dentro, faz alguns ajustes e o valor é esse. E tu ainda vai conseguir sair com o retorno que tu gostaria, é um negócio que fica bom para todos os lados. Cara, por que parecer, esse assunto me interessa. Não sei por que me interessa. Não é nada a ver com a minha objetiva. Aí vai me gerando curiosidade. Assim, eu estou entendendo. Quando o fundo vem para intermediário, assim, para comprar e vender, para quem interessa. Na maioria das vezes, o fundo. Ou ele vem representando já a empresa que quer assumir a gestão e fazer a fusão. Eu vou explicar já como é que começa o processo para o senhor. Tem o fundo lá. Por exemplo, eu sou um gestor de fundo e vocês têm o dinheiro. E eu digo, olha, tem uma tese aqui. Se a gente comprar loja de veterinária, a gente comprar várias lojas de veterinária, a gente vai conseguir chegar num momento bom de mercado para abrir capital. Aí vocês, tá bom, toma o dinheiro e vai atrás. E aí eu vou atrás com a minha equipe de M&A para comprar essas lojas. E vou consolidando e comprando e consolidando, melhorando a gestão, governança, crescendo, melhorando o faturamento. E no final eu abro o mercado. Tem também o seguinte, vocês têm uma empresa e eu tenho uma consultoria, diz, olha, melhora nossos números que a gente quer vender no futuro. Então meu trabalho aí é 2, é melhorar a gestão, fazer o valuation, melhorar os indicadores, mas também procurar um play no mercado. Eu vou dizer, olha, quem chama match com o negócio de vocês é o fundo fulano de tal. Ele tem sinergia com o negócio de vocês. Então eu vou oferecer para ele, já sei quem é o play que eu vou procurar. E como é que começa esse processo? Vamos dizer que nós fomos abordados do fundo de lá para cá. Estava aqui num belo dia na nossa empresa, na NW News, e aí um fundo que é da área chegou lá e disse, olha,
manda mensagem para os diretores, olha, vocês têm interesse de conversar sobre uma parceria de M&A ou uma aquisição total ou parcial? Porque nem sempre o cara vende tudo da empresa. Ou pegar uma parte da NW e colocar como ações nessa grande emissora, porque você pode vender tudo, mas eu troco o meu valuation aqui, que é menor, por 1% do valuation deles, que é maior. Tem isso aí também. Por isso que chamamos fusões e aquisições, né? Nem toda vez eu estou fazendo aquisição. E aí, não, tudo bem. Aí a gente vai assinar um documento chamado NDA, que é um termo de confidencialidade, porque eles vão ter acesso às nossas informações. E eles não podem divulgar nem por 5 anos. Dependendo de quem está comprando a gente, também a gente pode fazer o SDA, que é um não compete. É um termo de não competitividade dentro da região também. Porque também tem acesso vai ter acesso às informações. Ele não pode divulgar, mas também não pode competir. Assinados esses documentos, a gente começa as trocas de informações. Eles me mande preliminarmente o contrato social, me mande como que está a composição societária, como que está o organograma da empresa, me mande as últimas 5 declarações, demonstrações financeiras, né, balanço, DRE e fluxo de caixa, dos últimos 5 anos. A gente envia, aí ele vai vir de lá, ele vai analisar, vai fazer uma modelagem financeira, aí ele vai chegar num valor do seu negócio. E eles têm que fazer uma proposta chamada proposta não vinculante, que até aí você não tem nenhum compromisso legal com eles. Você pode declinar ainda até esse momento. Aí, feita essa proposta não vinculante, vamos começar a acertar tudo. Aí, a gente aqui do lado tem um valuation. Aí eles deram 50, a gente acha que é 100. Não, acho que não vale a pena. Não, mas por que vocês acham que é 100? Começa a estudar. Eles chegaram, tudo bem, eu concordo que o teu valor é 100. Só que, eu concordo de pagar 100, só que eu quero fazer uma auditoria dentro do teu negócio. Aí a gente vai fazer um MOU, que é o Memorando de Entendimentos. Se nós chegar lá no final e entender que realmente vale 100, nós vamos te pagar o 100, mas não vamos pagar dessa forma, 50% à vista, tanto parcelado em 3, 4 anos, enfim. Aí assina o MOU, que é esse memorando de entendimentos, que vai servir para o contrato lá no final, contrato mesmo vendo, e eles vão trazer uma empresa de auditoria para dentro do negócio. Entenda que se eu já fiz uma auditoria aqui dentro de casa, que eu já arrumei a cozinha, vai ficar mais fácil para esses caras. Mas se eu não arrumei, eles que vão achar a bagunça. E aí eles estão lá para diminuir o valor da empresa. Eles vêm a serviço do fundo. Você vai vender o carro, né? Aí você que esconde, ele lava o carro. Isso. Aí o cara, quando leva para o especialista, dá uma passadinha ali. Eu dou começa a polir. É justamente isso. A gente sabe o valor do carro da gente, mas a gente não sabe o valor da empresa. A maioria dos empresários não sabe. O valor sempre mais sabe do carro, sabe da casa. E é mais ou menos isso. É como se eu fosse um avaliador de imóveis. Só que agora eu avalio a empresa. Essa é a grande questão. Então, passado o memorando de entendimento, vem a auditoria. E aí nós estamos falando de uma Deloitte, uma Pricewaterhouse, enfim, empresas de grande nome. Esses caras vêm com gosto de gás para diminuir para o comprador. E aí, se ele chega ali e deu tudo certo a auditoria, que eles chamam de diligência, aí vem o auditor contábil, vem o auditor financeiro, vem o auditor legal, tributário, enfim. Feito o processo, aí vai começar a negociação. A gente fala, olha, realmente o valor não era 50 milhões, mas também não era 100. A gente acha que é 80 aqui. Ficou bom para todos os lados, vamos para o deal. Aí nessa hora sai o advisor legal, né, e começam as negociações com o advogado, que é o advogado para intermediar essa parte, os contratos, tudo certinho. Nessa parte eu vou atuar mais ou menos como advisor financeiro, eu vou atuar mais dando suporte para o advogado, explicando para ele, olha, por que tu chegou nesse número? Por que tu acha isso aqui? Não, eu acho isso aqui por causa disso. Então eu vou auxiliar o advogado. Aí, fechado o contrato, vai-se para se tiver earnout, que a gente chama, que o earnout é um pagamento que eu tenho pós assinatura do contrato, passou a empresa para o meu nome, mas ainda te devo alguma coisa, então eu vou pagar. Outra coisa, foi negociado que você fica na empresa por 5 anos, por 4 anos, ou não, você já sai e vai embora? Você vendeu total ou vendeu só 80%? Você ainda ficou com 20%? Então tem tudo isso, tem critérios de desempenho, tudo isso aí é muito importante ter o advisor legal. Isso está acontecendo no futebol brasileiro, né? Sim. SAF, né? Uhum. Por exemplo, o Flamengo o Flamengo hoje é muito saudável financeiramente, sim. Né? Super bilionário. Né? Por causa das propagandas de marketing, tudo, né? Tudo, sim. Foi uma gestão que eles fizeram desde 2010, que o Flamengo estava era o mais endividado da época. E agora que fatura mais está bilionário. O faturamento do Flamengo agora é 1,4 bilhão por ano. E é incrível, porque não teve ninguém assim injetando dinheiro lá. Foi uma recuperação mesmo financeira para o potencial da marca. É um caso a ser estudado até, né? Sim, interessante. Muito bom. Mas o Flamengo quer construir estágio e não quer usar o capital próprio. Então, por exemplo, times que estavam para falir,
Foi o caso do Vasco agora, o Botafogo, Bahia. Eles foram comprados por essas empresas, Sim. SAF, né? Mas foram comprados com maior percentual. Então, os donos agora são as empresas. O Flamengo não, ele quer vender, pelo que eu sei, ele tem interesse em ter SAF, mas com percentual, eles serem minoritários. Só para injetar dinheiro e, claro, participar, vai ter lucratividade, e realmente tem, mas eles não querem abrir mão da gestão. Isso mesmo. Aí eles vão deixar 25%, 30% e ficar com 70%, porque eles não querem, porque até o Vasco está tendo um problema lá, porque a SAF comprou e eles dominaram todo o clube. Tem só uma diretoria que é só para a parte, nem é esportiva, nem é do futebol, é da parte do clube, Vasco, de associado. Piscina, as coisas que o clube tem, né? E eles não mandam lá no futebol, tá dando um maior problema lá. E é muito interessante. Não era muito eles não fizeram esse dever de casa aí. Né? Esse acordo é muito importante, esse de earnout, né, de gestão. Tipo, eu vou participar da gestão do negócio, tá, mas eu tenho poder de veto. Eu posso aprovar meu orçamento. Porque o que acontece, na maioria das vezes eu comprei a empresa, paguei 50 milhões e tenho 50 milhões para pagar depois. Atrelado ao desempenho de quem ficou fazendo a gestão. Da pessoa que ficou fazendo a gestão. E aí, se eu tolher a capacidade dessa pessoa tomar decisões, se eu tirar dela, cercar ou seja, o que ela não pode contratar seu próprio time, aprovar seu próprio orçamento, eu vou impedir essa pessoa de cumprir os resultados e eu provavelmente não vou pagar esses 50 milhões. Então, esse processo é muito importante a presença do advogado por causa disso. Tá, eu vou fazer a gestão e estou responsável pelos indicadores aqui. Ótimo, eu conheço meu negócio, sei como está o tá bom. Mas agora, até quando o fundo pode me atrapalhar? O conselho de gestão, eu vou ter assento, meu CEO, meu CFO, o meu CMO, o meu CTO aqui, vai ter assento dentro desse conselho? A gente pode vetar? São decisões que, tipo, a governança, como é que funciona? Vocês não vão impedir o orçamento que eu tenho soberania sobre o orçamento, vocês não vão impedir, porque eu tenho que ter o interesse de manter um EBITDA ali. Vamos dizer que eu vendi a empresa com 6,5% de EBITDA. E o fundo disse, se tu conseguir cumprir esses 6,5%, eu te pago mais 50 milhões no final. E aí, se ele tolher essa capacidade de eu diminuir o EBITDA, qualquer coisa que ele mexe no orçamento, eu posso diminuir. Então, essa é uma fase delicada. Uma fase bem delicada. Mas em tese, só para deixar mais claro para quem tem interesse de entender como é que funciona essa questão de empresas, não pense que o outro cara vem para te enganar, ele quer entender. Ele tem um cara que botou dinheiro na cabeça dele e disse, eu preciso que esse dinheiro retorne com o resultado. Se tu prova para ele que vai voltar com o resultado, ele vai comprar. Eles vão querer fazer. Você falou assim, é importante a pessoa saber logo, porque se Sim. tiver uma proposta, ele pode ter uma vantagem nisso. Eu lembro que já há um tempão atrás, cara, deixa eu pensar aqui. Cara, muito tempo atrás, uns 20 e poucos anos atrás. Eu estava no Rio de Janeiro, já estava casado, e meus cunhados tinham farmácia lá. E um dos meus cunhados, o irmão mais velho da Rejane, ele vinha da indústria farmacêutica, de uma grande empresa da indústria farmacêutica multinacional, uma das maiores, esses medicamentos mais famosos aí, essa empresa vende no Brasil. E ele chegou num cargo muito alto lá, saiu da empresa e ficou na farmácia. E ele já falava, por exemplo, você começou falando sobre isso lá no iníciozinho do programa. Tinha uma farmácia pequena no bairro e tinha um bom movimento, né? Sim. E essa empresa com franquia, né? Não a indústria, rede de farmácias, que agora a maioria são redes, né? E tinha interesse de entrar naquele bairro. Primeira coisa que ele fazia, queria comprar a tua farmácia, porque você falou no início lá. Aí falou, não, por que isso? Essa é minha empresa, vou comprar. Né? Aí não conseguia chegar num negócio. O que os caras faziam? Cara, colocava do lado, com estrutura maior, aquela loja incrível, com preço que eles... E algumas dessas redes de farmácia, era de um grupo que tinha a distribuição dos remédios. Então eles tinham um preço muito melhor, porque eles eram os distribuidores. Perfeito. Então para eles mesmo conseguia ter uma margem menor no varejo, né? Um preço menor, na verdade, no varejo. Aí botava para quebrar o cara. Aí, assim, é a luta do mais forte, né, contra o mais fraco. Mas talvez esse mais fraco, se ele tem conhecimento, ele pode tirar uma vantagem desse movimento do mercado, que é o livre mercado, né?
É o movimento natural do capitalismo. Assim, né? E não adianta, às vezes, se o fundo tiver interesse de entrar na região, ele vai entrar se tu vender ou se não vender. E aí, é aquilo que o senhor falou, ele tem poder de compra maior. Então, por exemplo, ele pode melhorar, se tu... eu quero vender minha rede de supermercado, mas eu não quero me desfazer todo. Fica com 20%. Isso vai ser maior do que quando tu tinha 100%. Porque esses caras têm maior poder de compra, tem uma logística mais eficiente, tem uma governança mais eficiente, tem uma gestão mais eficiente. Então, às vezes tu vende teu negócio ali 80% só dele e fica com 20%. O que tu acha, assim, pela tua experiência de lidar com empresários e sendo também um empresário, desse apego emocional do empresário com a empresa, assim, e de não entender esses processos que você falou nisso, dos três destinos, né? E acho que ele, assim como a gente nunca quer que alguém, né, uma pessoa física que a gente chama morra, né? Acho que o cara tem tanto apego com a ideia dele, com a empresa dele, que realmente, dá muito trabalho, o cara vai gerando apego àquilo, né? Você acha que isso é muito forte ou tem muito empresário que já... eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter uma vida legal e pra mim tanto faz. Desde que seja melhor pra mim, eu posso abrir mão dessa marca aqui. A gente percebe um apego, tanto que recentemente um cliente meu foi abordado por um fundo, né? E quando ele foi abordado, ele ficou assim meio, tipo assim, como é que eu posso dizer, meio desafiado, meio, sabe? Mas depois eu falei para ele, cara, se o fundo te notou, é porque você está fazendo uma boa gestão do seu negócio. Você é bom no seu negócio. Senão o fundo nem te notava. Os caras estão na Série A do campeonato, na Champions League, né? A gente está aqui na Várzea e ele notou a gente. Então, você é bom no que você faz. E aí fomos conversando sobre isso e ele falou, e uma coisa que ele falou, é mesmo, verdade, né? A minha filha que eu criei, um cara veio, casou com ela e levou, né? Por que eu não posso... Por que eu não posso vender a empresa? E faz muito sentido, né? Então, assim, eu percebo que tem essa questão do valor sentimental, né? E aí isso também interfere muitas vezes na hora da venda, porque o cara diz, não, a minha empresa, porque tem um valor sentimental, por fundo isso não interessa, né? Até usei um exemplo que eu tenho um cliente que diz que o apartamento que a primeira filha dele nasceu, ele não vende, porque a filha dele nasceu. Mas para um comprador normal isso não tem valor nenhum, tem um valor pessoal para você, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer esse trabalho também de psicologia, aí, né, psicólogo, para explicar para ele o seguinte, olha, o que nós estamos medindo aqui são as métricas e eficiências do mercado, né? O valor sentimental ele não vai entrar, apesar de que você tem um valor sentimental dentro do negócio. Então, a gente tem esse apego, ele é muito forte, só que a gente tem que deixar entender isso, que se o fundo quiser entrar num local, se um player grande quiser entrar, ele vai entrar. E, às vezes, se ele não comprar você, ele compra outra rede menor. E te prejudica, porque assim, ele pode queimar caixa quase que infinito, né? Tem caixa para queimar quase que infinito. E aí eu acho que quando você for abordado, a melhor coisa é você ouvir a proposta dos caras, começar a fazer coisa. Se não quiser seguir, não precisa seguir, mas é interessante contratar um advisor para isso. Vamos fazer um break? Bora. Porque a televisão precisa de break, né? A gente precisa honrar aí nossos parceiros e patrocinadores. Estão aparecendo aí no nosso monitor de vez em quando a câmera central abre aqui para eles, mas agora é um espaço dedicado totalmente a você saber quem são as empresas parceiras aqui do nosso programa, a NW, e como a Dilson disse, é facinho para você também ser um dos nossos mandar parceiros. Uma proposta, né, se ligar conosco, se a gente acreditar também na sua proposta, na sua marca, se tiver conexão com a gente aqui, nada impede da gente formatar essa parceria, você poder ser realmente um parceiro e um anunciante aqui do ANW. Beleza. Então até daqui a pouquinho, em poucos minutos não sai daí. Conheça agora os parceiros do programa ANW. Massa Mix Panificadora, a melhor variedade de pães da cidade, além de bolos, pizzas, lanches e almoço. Glauber Marinho, nutrição clínica, esportiva e estética. Salvador Esportes, onde você encontra seu look casual e esportivo para se vestir bem e treinar usando as melhores marcas. Núcleo Zenf, núcleo de saúde e performance, onde você encontra a avaliação completa, treinos individualizados e um atendimento personalizado. E o melhor provedor de internet da cidade. Move, entre nesse movimento.
voltando então aqui ao nosso ANW na TV Amazônia, canal 7.1 em Santarém, mas também no YouTube. Então, você estando ou na TV ou no YouTube, você pode nos ajudar a divulgar a nossa programação na TV Amazônia, principalmente o ANW, tá bom? Você que está no YouTube, basta você compartilhar, curtir e comentar, que já vai aumentar nosso engajamento. Mas também se inscreva no canal da TV, porque tem outros programas especiais que vão te dar informações, entretenimento, utilidade pública, edificação. Nossa TV é 100% cristã. E você que está na TV Amazônia, o que você pode fazer? Você pode mandar aquela mensagem no WhatsApp para o seu grupo, da família, dos amigos, do trabalho, e falar, ó, assiste lá, o programa é muito legal, né, interessante, esse assunto nos interessa, e a gente vai, assim, podendo alcançar outras pessoas. E hoje nós estamos com o Ismael pela terceira vez. Terceira vez. Terceira vez, como eu falei no início, é porque sempre que ele vem aqui, a gente tem um assunto diferente, o Ismael está sempre se atualizando, e Ismael veio, né, recentemente de um treinamento que ele deve ter sido talvez um dos únicos representantes da região norte lá, acredito, né? Acredito. Não sei. Da região norte não, mas eu acho que daqui da Tinha nossa mais região notícias sim. lá? Tinha mais um de Belém, se não me engano. Mais um de Belém. Explica um pouco o que foi, a gente falou que não explicou Foi, bem. né? É um treinamento, uma imersão de 3 dias que a gente fez, né? São 3 dias bem intensos mesmo. Começa às 7 da manhã com café e vai até 9h30 da noite. Café né? lá mesmo? Café era lá mesmo. As refeições todas feitas lá dentro, né? Então até o horário de almoço ele só era de 40 a 50 minutos, né? Então, pra gente não perder. E mesmo assim, integrado com network. Isso, integrado, tudo com network. Esse treinamento ele é voltado, como eu falei, para o M&A, né? A sigla, apesar dela assustar no início, mas ela é aquisições e fusões de empresas, né? Então foi 2 escritórios de consultoria bem na área, bem grandes, né? Que já são responsáveis por 300, mais ou menos juntos, acho que uns 300 M&A já. Então até fui na sede dos caras lá na segunda-feira, tipo, vários M&A de sucesso. Foi final de semana? Foi de sexta, sábado e domingo, né? Foram 3 dias. E aí esse curso ele prepara a gente para poder fazer essas avaliações, né? Poder atuar no mercado nessa intermediação de aquisição e fusão de empresa, né? Venda, aquisição total, aquisição normal. E a gente pode ser procurado tanto pelo quem está comprando quanto por quem está vendendo. E foi pela... Pode falar? Foi pela G4. Foi pela G4, né? Educação, né? O curso, eles chamaram essas empresas que têm know-how nisso e eles promoveram o evento. Fizeram. E aí a maioria que a gente está fazendo ali talvez nem queira atuar necessariamente como advisor, né? Que é o meu caso, eu quero atuar como advisor. As empresas que estavam ali, elas também estão buscando aquisição, ou estão buscando fusão, ou estão comprando ou estão vendendo. Eles estão entendendo para poder... para poder. Eu vi muito assim, tipo, acho que 70% de quem estava lá não era um advogado, um contador, um economista. Ele era um dono de empresa mesmo que estava comprando empresa na região, só que ele começou comprando sozinho e não entendia o processo. Né? Ou que estava sendo procurado por um fundo, ou que estava sendo procurado por um play. Então, achei interessante isso, que muita gente ali era empresária, nem sabia calcular muito, mas ele queria saber como que era o processo. Muito legal. Eu queria que, Ismael, a gente estava até falando aqui no intervalo, né, sobre... eu tenho admirado muito, conhecido um pouco de perto aqui o Ismael, né, desde que eu cheguei em Santarém. Você já estava, né? Já. E vendo assim o teu dinamismo, né, a tua evolução profissional, de você, claro, sem abrir mão do conhecimento prévio, mas você agregar conhecimento e transicionar a tua carreira para fases, né, e ampliando o teu guarda-chuva, né, de atuação e chamando gente para compor contigo. Também eu acho muito legal você abrir oportunidades para jovem, não ter aquele egoísmo assim, não, eu entendi isso, agora carreira solo, não, você é muito agregador, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, né, essa capacidade de mudar, né, de fazer shifts né, na tua vida, profissional também, e essa busca por conhecimento, porque isso, por exemplo, esse curso aí foi um investimento alto que você fez. Sim, bem alto. Eu percebo que, ao contrário, não criticando ninguém, quem sou eu para criticar alguém ou julgar, mas às vezes o cara começa a ganhar um dinheiro ali, ele acha que já é o suficiente, e ele vai gastar dinheiro com bens de consumo, que todo mundo tem direito de fazer. Sim. Né? Mas eu vejo você tomando o caminho, não, eu vou chegar lá, mas por enquanto eu vou me capacitar mais, vou investir em educação, vou investir em conhecimento, e acho que é uma inspiração. Queria que você falasse um pouco sobre essa
sei lá, essa busca, não sei onde você vai parar com tanto estudo. Buscar. Mas eu acho interessante a gente incentivar aqui o pessoal da nossa região, principalmente para essa visão de crescimento. A busca por conhecimento ela é como uma empresa, né? Se eu tenho uma empresa, ela começa a dar lucro e eu começo a fazer uma boa gestão, uma boa governança, reaplicar o lucro da empresa nela mesma, ela vai ter um valor maior. Ela vai gerar mais caixa, ela vai ser maior. E eu só vou conseguir fazer isso se eu não depenar a empresa, né? Ficar tirando caixa para fazer meus desejos pessoais. Do mesmo jeito é o eu empresa, né? O eu SA. Eu tenho que investir. Hoje, meu principal produto é o conhecimento. Eu vendo conhecimento, né? Hoje eu tenho empresa de tecnologia também, tenho outros negócios, mas o meu principal produto hoje é o conhecimento. Então, se eu vendo conhecimento, eu tenho que ter um conhecimento mais complexo, eu tenho que ter um conhecimento maior para eu poder ter um ticket, um valor maior. Então, nessa minha carreira foi mais ou menos assim, uma parte do que eu não consegui juntar porque eu investi em conhecimento. Eu tenho um carro popular, podia ter um carro bem melhor, né? Gastei bastante com conhecimento, mas também hoje eu percebo meu ticket médio aumentando, né? de serviço. Isso então, aumenta o valor do teu passe. Então, eu acredito que quando eu pego e não ligo para dar uma satisfação tipo pessoal ali para outras pessoas sobre por que tu não tem uma BMW? Por que tu não tem? Né? Porque, como eu falei, meu carro é popular, mas eu já cheguei em um momento na vida que eu podia comprar uma BMW à vista com a minha reserva de emergência. Né? Mas, assim, eu decidi investir. E o conhecimento, ele não é... Se o conhecimento for bom, ele não é barato. Se o conhecimento for bom, não é barato. Mas se eu consigo resolver um problema complexo, ele também não é barato para resolver. Sim. Porque eu estava numa reunião agora há pouco com um advogado que, se ele resolver um problema para a empresa, ele custou 140 mil, mas se ele resolver um problema para a empresa, ele vai economizar 3 milhões. Uhum. Então, olha a relação retorno disso aí, né? O investimento que eu tive para o retorno que eu tenho. Então, do mesmo jeito, eu tenho buscado me aperfeiçoar, desde que eu saí da universidade, nunca parei de estudar. Necessariamente, esse semestre aqui que eu estou, é o único ano que, de fato, eu não estou ligado a um MBA ou a uma educação formal, mesmo acadêmica, mas todos os anos, depois que eu saí da faculdade em 2015, eu estou ligado a um MBA, a um mestrado, a uma Mas extensão. Mesmo a parte não formal, você sempre está se atualizando. Sempre estou me atualizando. Livros, e aí, como cursos congressos, seminários. O senhor teve na saída da Lugência, você ouviu? Já estava feita a bibliotequinha lá? Cara, não a gente fez uma lembro, biblioteca. Acho que não. Fez uma biblioteca porque eu sempre falo para os meninos na reunião de cultura assim, o conhecimento de verdade está nos livros. Ele está num cursinho online, não está no e-book de 25 páginas. O conhecimento está nesse livro grosso aqui. Porque aqui é o lugar que o cara não quer te vender mais nada, ele só quer te vender o livro. Uhum. E até quando você faz um curso, no meio do curso o cara tenta te vender alguma coisa. Então, está na imersão, está no network, está na troca de informação, está nos livros. Então, a gente tem que ler. Então, eu gosto de ter livros ao meu alcance, eu gosto de saber o que as pessoas de sucesso estão lendo para eu ler também, né? E ficar mais próximo dessa troca, dessa evolução de conhecimento, né? Fui para fora do país também com esse intuito. Foi a primeira vez, conheci como que funcionava. Fui a segunda vez para buscar um pouco de conhecimento. Fiz alguns workshops, alguns cursos ali dentro, fiz alguns network. Mas o mais interessante foi ir para dentro da GBS School, né, que é uma escola de negócios lá em Londres. Então ali também eu pude ver como que funciona hoje a contabilidade da empresa na Europa, como que funcionam as normas internacionais de contabilidade, que às vezes a gente não adota aqui, né? Então foi um conhecimento também muito interessante. É um gasto de tempo. Foi em 22, né? Em 23. 23? 23. Eu fiquei lá do dia 17 de março até 17 de maio. Uhum. Não, perdão, de junho. Junho. Né? Então foram 3 meses bem intensos. Né, lá. E foi muito bom. Foi uma coisa assim que, tipo, cara, agregou muito na minha carreira. Eu comecei a ver as empresas, como que funciona a questão das empresas aqui e lá. Né? Eu tenho hoje clientes que já abriram offshore fora do país, então eu precisava entender como que funciona o direito anglo-saxão, o direito lá fora, né, nas ilhas, né, para onde vão essas empresas, e começar a entender também essa dinâmica. Né? E eu acho que isso é com o intuito de, como eu falei para o senhor, de oferecer um serviço um pouco mais personalizado, um pouco mais agregado, porque essa é a expectativa, né? Melhorar a realidade aqui do nosso empresariado local. E, assim, você falou da empresa de tecnologia, né? Uhum. A gente poderia entrar, assim, porque você vem da parte dos números, né? Contábil, e de repente você vê levando solução tecnológica e bem ampla, né? Porque uma demanda puxa a outra, né? Sim. E você começa a agregar pessoas, jovens principalmente, contigo. Abre uma startup, né? Ela, na verdade, é uma soft house.
Vamos explicar então, vamos explicar isso. Perfeito. Fala o nome da empresa, fala como foi gerado e o que são esses termos novos. Eu comecei aqui falando, eu sou CEO da Barov, né? E agora eu vou falar também, sou CEO da Lugênios, né? A Lugênios é uma empresa que eu construí de início eu junto com o Luigi, sonhando dentro de um escritório que nem era nosso naquela época. Eu sou um cara muito entusiasta da tecnologia, apesar de que eu não quero aprender a fazer nenhuma linha de código. Eu quero que a tecnologia facilite a minha vida, né? E aí, o que eu percebo? No início da minha consultoria da Barov, como eu estava iniciando ali em 2017, eu foquei muito na pequena e na média empresa para fazer consultoria. E qual que é a diferença de uma grande empresa para uma pequena empresa? Nenhuma, as informações são as mesmas. O que eu faço numa grande empresa, eu tenho que fazer numa pequena empresa, só que numa proporção menor. Só que o que muda na relação de eu facilitar a consultoria? A grande empresa tem tecnologia, a pequena não tinha. Então, na pequena empresa eu preciso analisar o fluxo de caixa, a demonstração do resultado do exercício e o quadro de pessoas. Na grande também. Só que na grande eu tenho um RP, eu tenho um software que eu vou lá e consigo. Na pequena ele não tem e quando ele tem está numa planilha de Excel. Então o que eu pensava? Eu falei assim, Luigi, se eu tiver mais tecnologia para essas pequenas e médias empresas, eu vou conseguir fazer uma consultoria na Barov melhor. Então a gente começou, o Luigi foi trabalhar comigo, eu conheci inclusive naquele acampamento que eu palestrei da igreja. Ele me falou, é interessante isso. E aí ele foi para trabalhar comigo ali como estagiário, melhorou os home broker, melhorou ali dentro, né? E numa determinada vez ele fez um site para a Barov. Vamos construir um site, construiu ali mesmo junto praticamente, eu fazendo os textos e ele fazendo a parte de programação, né? Tudo. Na verdade nem foi muita programação, porque foi um Wix que a gente fez, né? Um site bem quadrado. E aí ele começou a se especializar, o Luigi, no WordPress, programar agora um site, solução web. E eu vi nisso um potencial muito grande para os negócios. Por quê? Porque o site em si ele já resolve um problema que é a venda, o posicionamento da empresa. Às vezes a empresa não vende nada pelo site, mas ela tem um site institucional pancada, que é bem exposto, um design inovador, que mostra como que é a empresa no físico para o digital. Isso já melhora o posicionamento. Então a gente começou a fazer dashboard de BI. Né? Para quem não sabe o que é o dashboard de BI, eu pego os dados da empresa que estão ali soltos, que não geram nenhuma informação, e faço eles trazerem uma informação para mim. Eu começo a transformar isso em gráficos dentro do negócio. Eu pego mês a mês de faturamento de um monte de produto e digo para o cara, olha, o teu produto da curva A é esse, da curva B é esse, da curva C é esse. 80% do teu faturamento está nesses 10 produtos aqui. 20% está nesses aqui. Esses aqui são inativos. A tua margem de faturamento foi crescendo nessa proporção. Hoje o teu lucro líquido é isso aqui. Então eu começo a mostrar isso numa tela só, que é um dashboard de BI, que é uma ferramenta que a gente vende. E entre outras ferramentas, desde conectar, por exemplo, a empresa é uma escola, ela tem um site, só que o aluno não consegue imprimir boleto pelo site. A gente vai lá, consegue integrar esse software do cara lá dentro com o site. Então, a gente trabalha muito essa questão de consultoria, de solução web dentro da Lugênios, né? E é uma coisa assim que eu fiquei incrível, como que isso melhora o desempenho e a performance das empresas. Show de bola. E, assim, qual a perspectiva da Lugênios, assim, vocês estão... inclusive, vocês têm até um cliente internacional, né? 2. 2 já? 2. Estamos indo para o terceiro, se Deus quiser. É mesmo? Tudo em Londres? Não, é um em Londres e outro em Portugal. E agora o terceiro provavelmente vai ser na Suíça. Que legal. Na Suíça, né? Bem longe, né? Como é que vocês conseguem atender, assim, à distância? Assim, eu sei que tem toda a questão hoje a gente consegue ter a comunicação, mas... na prática, assim, para fazer o negócio funcionar e ter e conseguir validar, porque às vezes o próprio, como você falou, assim, o empresário ali ele é a favor da tecnologia, mas ele às vezes é leigo totalmente, né? Como é que foi? Você pode contar uma experiência assim, desse processo? Nessa questão assim de trabalho, de performance longe, o que a gente faz? Geralmente a pessoa ela tem um software lá. Aí o dono ele não entende muito de tecnologia, só que a gente conversa com a equipe do software dele, ela passa uma coisa chamada chave de API. Sim. E dali a gente consegue trabalhar. Conecta o site, conecta o getter de pedido, a logística dele, tudo ali e tudo funciona. As impressoras dele. Por exemplo, esse cliente de Londres especificamente, ele queria que o cara comprasse pelo site, pela solução web dele e imprimisse na cozinha. Então a gente diz, olha, compra essa impressora, tu vai colocar, conecta ela no computador, aí conectou ela no computador, o cara vai entrar aqui pelo Helpdesk, sei lá, para aqueles outros sistemas, e ele vai conectar aqui para ti. E o menino entra e fez a conexão. E eu estive lá em Londres e vi a impressora imprimindo na cozinha, né? Fiz o pedido, inclusive. Fez o teste. Fiz o teste lá e a empresa já estava funcionando. Então, agora, nessa vez agora? Foi. Num dia de faturamento, eles tiraram tudo que eles pagaram pra gente. Poxa, ali. Então foi barato, então. Foi barato. Cobrado mais, né? Cobrou barato. Podia ser um mês, pelo menos, né? Pelo menos um mês, né?
No único dia eles tiraram todo o nosso... E melhorou, porque qual que foi a grande sacada desse case em específico? Esse cliente começou na pandemia a fazer hambúrguer na casa dele. Aí comecei a vender 10 hambúrguer, 20 hambúrguer por dia. Tá ótimo, eu consigo responder isso pelo WhatsApp, consigo entregar, vai chegar quentinho. Só que eu cheguei agora em 200 hambúrguer. É humanamente impossível você acolher entre 6 da tarde e 11 da noite 200 pedidos e dizer que não teve nenhum problema. E aí começou a ter esses problemas. E é aí que a tecnologia entra. Quando eu começo a ter atrito com o cliente, eu tenho que empregar a tecnologia, porque os erros da tecnologia são menores, né, do que os erros do humano. As falhas humanas são bem mais visíveis. Então, o que aconteceu? Ele falou com a gente, cara, a gente ama o que a gente faz, só que hoje a gente tem vontade de desistir pelos problemas que a gente ouve. E foi quando a gente pensou, ele queria fazer um app, né, e eu vou já explicar qual que é a diferença do app para a solução web. Ele queria, eu quero fazer um app, aí o que eu pensei? O negócio dele não é tão grande para ter um app, mas não é tão pequeno para não ter tecnologia. Então o que nós falamos? Olha, se tu te for fazer um app, a gente vai passar uns 6 meses para desenvolver aqui um app para ti. E esse app pode ser disfuncional, não pode ser total, porque o app vai tendo versões, vai tendo atualizações, até chegar no app perfeito. Ele vai gastar uns 6 meses, ele vai gastar uns 100 mil reais para te fazer um app desse. Então o que eu te proponho? Vamos fazer uma solução web, eu consigo te entregar em 30 dias. O que ocorre? O app ele tem caído o download dele de 2020 para cá, caiu 57% o download de app. Então os apps eles têm... Ninguém aguenta mais baixar ninguém aguenta mais baixar aplicativo. Então você imagina que eu vou vender meu carro agora pelo OLX. Só que eu não vou vender um carro todo dia, todo ano. Aí desinstala. Aí o que acontece? Eu prefiro ir na solução web, que é o site deles. Então a gente está voltando para o site. Está voltando com tudo. As pessoas estão... Por exemplo, eu nunca comprei na Shopee, porque toda vez que eu entrar lá tinha que baixar um app. Que eu vi aquela propaganda no Instagram que eu não vou baixar, vou comprar na Amazon aqui, que eu vou direto para o site. Por quê? Porque eu não compro todo o tempo, eu não sou um consumidor de varejo tão assíduo assim. E aí a gente falou para ele, olha, vamos fazer a solução web, vamos fazer um site. Esse site vai estar no teu WhatsApp Business, quando o cara mandar uma mensagem, faça seu pedido por aqui. Esse site vai estar no teu Instagram, vai estar em todas as redes sociais, teu TikTok. Vários canais que ligam lá no teu negócio. Na venda dele. Ele vai estar na embalagem do hambúrguer no QR Code, o cara vai botar o QR Code se ele tiver uma embalagem antiga ali. E ele vai colocar, ele vai estar nos banners, ele vai estar em tudo. Essa parte também, então, de desenvolvimento da identidade visual e dos papelaria e tudo, vocês também oferecem? A gente faz, eu vou te explicar como é que a gente chegou lá para poder fazer. E aí a gente fez o site, conectamos a uma solução web de pedido e essa solução web conectamos com a impressora lá na cozinha, com o processo. Então agora o cliente entra pelo celular e aí nós deixamos o app dele parecido, a solução web parecida com o app, para que o cara pense que está dentro de um app. Sim. E, cara, solução web aparece com app, mas ela é mais barata e mais rápida. Então nós conectamos, o cara faz o pedido, faz o pagamento via Apple Pay, se ele estiver fazendo pelo celular, ele pode clicar 2 vezes e pagar pelo Apple Pay. Esse pedido é recepcionado, tudinho pago e ele imprime na cozinha. Agora eu peguei o processo de venda dele todinho e unifiquei dentro da solução. O que eu tenho agora? O processo de fabricação e o processo logístico para fazer isso aí. Então diminuiu bastante, melhorou a eficiência deles. A gente viu as pessoas lá com outro sorriso, com outros olhos, né? E aí sobre o manual de identidade visual, como que a gente começou? A gente entende que para um site vender, que para uma solução web vender, ela precisa ser visualmente atrativa, intuitiva, ela precisa ser um negócio bonito, que enche os olhos, porque hoje nós estamos na era do design. Sim. Sei lá, de 2000 para cá, a gente está na era do design, que é tipo, tudo tem que ser visualmente bonito, atrativo aos olhos. Né? O design ele conta muito. Então a gente percebia que as empresas não tinham manual de marca, que era uma coisa que ia dificultar a gente fazer por exemplo, o site ia ficar funcional, muito bom. Mas sem estética nenhuma. Mas sem uma estética. E aí o que acontece? As pessoas compram no Brasil pela estética. Até uma coisa que eu fiquei assim, tipo, na Europa, os sites não tem tanta estética. Mas é um costume deles. Não tem muita estética. No Brasil não, os sites têm estética. E a gente quer comprar numa coisa que a gente gera uma confiança. Então o que a gente fez? Começou a abrir um braço ali dentro de oferecer o manual de identidade para o cliente. Quando ele começa a vir querer comprar um site, você vai precisar de um site, você vai precisar de um manual. Você não tem, eu também ofereço esse serviço aqui, para não atrasar o nosso. E aí é um braço que hoje, talvez, no futuro, a gente deixe ele ou separe, porque nós queremos ser uma empresa de tecnologia puramente, mas que agora ele é essencial para a gente fechar os contratos. Né? E é uma demanda que é necessária para você finalizar teu serviço. Sim. Ou começar, né? Ou começar o serviço. Né? Legal demais. E aí, cara, assim, vamos finalizar. Mas
Cara, como é que você vislumbra aí o mercado santareno e da região norte do Brasil? Voltando até o início da fala lá no primeiro bloco, você resolveu ficar, né? E você tem um otimismo e recomenda que as pessoas acreditem ainda. Deixa uma mensagem aí para os empresários, empreendedores e jovens sonhadores também, né? Bom, eu vejo o mercado com muito otimismo, principalmente na nossa região, né? Eu costumo dizer que os olhos do mundo estão voltados para a Amazônia, né? Só que a gente precisa tomar posse daquilo que é nosso de direito, né? Não tem que deixar, tipo, os investimentos que vêm para a Amazônia e ir lá para São Paulo, Rio de Janeiro, isso com todo respeito aos empresários de lá, mas se for para a Amazônia tem que vir para a Amazônia. A gente costuma ver muito assim projetos que são voltados para a Amazônia de empresas que não estão na Amazônia, a gente precisa tomar cuidado para isso. Perfeito. Agora, se tratando numa macroeconomia a nível Brasil, a gente vê que nós tivemos uma seca em 2022, né? Tivemos uma grande estiagem ali, foi 2022 ou 2023? Não lembro. Foi ano passado, né? Foi ano passado, né? Que a gente saiu para... A gente foi uma seca muito grande, né? A gente viu que foi no Brasil inteiro. A gente provavelmente está indo para uma outra, né? O que dizem os especialistas. A gente não se recuperou. A gente tem eleições de 2024, tem eleições de 2026. A gente tem que tomar muito cuidado com a responsabilidade fiscal do governo. Também tem a troca do presidente do Banco Central no final desse ano, que era um cara que tem segurado ali a mão para não deixar a inflação subir. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a gente precisa que os nossos governos façam políticas e reformas pontuais, que eles façam reformas interessantes para a nossa economia. Mas, de fato, o consumo vai sempre existir, nós estamos numa área de consumo, né? Então, a gente tem que melhorar a nossa produção, para aumentar a nossa eficiência de produção, a gente vai ter que melhorar o conhecimento. O novo conhecimento gera nova produção. E eu acredito muito que nós temos uma perspectiva grande de crescimento para a nossa região, mas está atrelado muito ao desempenho das reformas que o governo tem que fazer, que são necessárias. Pessoal, estou terminando de mastigar aqui. Mas, cara, muito obrigado, Ismael, pela sua presença. De novo, pela terceira vez, então, porque é muito conteúdo legal. O programa hoje foi incrível. Um assunto que eu estava até falando assim, falei no meio do programa. Eu não sei porque eu me interesso por isso, que não é minha área de atuação, mas me interessa. E, de alguma forma, assim, dá para conversar muito sobre isso. E aqui no ANW, a gente sempre quer trazer pessoas que possam agregar para a nossa sociedade. Então, vem história de sucesso, vem superação, testemunhos. Na parte ministerial, já que nós somos também cristãos, vem pastores, vem líderes e vem empresários também. E acaba que o programa é bem diversificado. Então, hoje, assim, foi a primeira parte, principalmente, assim, muito teórica, mas uma aula, né, sobre uma nova tendência do mercado local que pode ajudar muita gente. Então, aproveite o conteúdo, né? Mais uma vez, muito obrigado por tua vinda aqui. Aqui a casa é sua, já sou sócio nosso aqui. E desejo sucesso, né, para a Luiz Gênesis, para a Barov e todos os teus empreendimentos. E você que ficou com a gente, muito obrigado pela sua presença, audiência. E até o nosso próximo encontro aqui na TV Amazônia e também pelo YouTube.